Olá, seja bem-vindo à aula 23 do curso de Spring Boot. Nessa aula nós vamos dar continuidade à parte de edição de usuário. Então, como visto na aula passada, ao clicar aqui na parte do link, do editar, a gente vai adicionar um novo usuário. Então, não é esse comportamento que nós queremos. Afinal, a gente copiou essa parte aqui de usuários editar da parte de usuários ADD. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui redirecionar para uma página correta. Porém, para o nosso controlador saber de que página ele está tratando, de que usuário está tratando, nós vamos precisar alterar um pouquinho esse valor e deixar ele bem parecido com aquele que a gente utilizou lá no usuários listar. Então vamos lá. Então eu vou ter que passar não apenas o editar, mas também o ID dele. Então eu vou simplesmente copiar esse aqui que estava dentro de usuários listar. Vamos lá. E aí eu vou colocar ele aqui. E agora eu vou adicionar aqui uma segunda URL chamada usuários, tá? Então, o que eu estou dizendo para ele? Olha, eu quero que você, a partir do meu localhost, escreva usuários barra editar, opa, peraí que fiz um ruim aqui, barra meu ID. E que ID é esse? É o meu usuário ID. No meu caso aqui, é isso que ele reconhece nessa página, certo? E eu quero que quando o usuário dê um post nessa página e clique em salvar, tá vendo? Utilize o type submit, ele dê um post para essa URL aqui. Então nós temos que criar agora no nosso controlador essa URL. Vamos lá? Então dentro de usuários controller nós temos aqui um get mapping, mas a gente precisa de um post mapping, né? Pegando essa mesma URL. Então vamos lá. Arroba post mapping. E aqui vamos colocar como editar barra ID. Repara que aqui, enquanto a gente está abrindo a página, aqui a gente vai estar editando de fato o item. Então eu vou colocar aqui editar page, tá? Só para a gente entender que a gente está falando na hora que a gente está abrindo a página, tá bom? Inserindo aquelas informações na página. E aí eu vou falar aqui, vou falar meu método, eu vou colocar aqui um string, porque o comportamento que eu quero quando ele clicar aqui no botão de editar, de salvar, eu quero que ele retorne para essa página aqui. Então, eu vou fazer um redirect. Então, por isso que eu estou mandando esse string aqui. E aí, eu vou chamar de editar. Tá? E aí, basta agora eu receber aquele usuário entity. Ok? Vamos lá. Eu vou dar um return aqui para poder construir o meu redirect. Então, redirect, dois pontos, e me manda para a página de usuários novamente. Muito bem. Agora eu preciso saber, primeiro, se esse usuário aqui está retornando corretamente e se ele está me enviando direito para a página. Então vamos lá, eu vou dar um debug, que eu quero saber qual o valor que está chegando aqui. E depois eu vou dar um F9 para deixar ele percorrer a página. Vamos dar um split na tela, minimizar e ver como ele se comporta. Atualizar a página, clicar em editar. Então na idade dele onde tem 342, eu vou mudar para 11 e vou salvar. E agora, vamos ver o que aparece dentro do meu objeto usuário entity. E olha lá, ele tem o ID. Isso aqui vai me permitir editar o usuário. Ele fala que a idade é 11 e o e-mail é tal e, e o nome é tal. E agora ele tem que me redirecionar para a página de listagem de usuários. Então, olha, ele me mostra de novo a página de listagem de usuários. Ele não edita porque eu não mandei ele editar ainda. Mas é o que a gente vai fazer agora. Bom, para editar, eu não tenho um campo dentro do Spring que se chama update. Então eu vou utilizar aqui o usuário repository.save, tá? E eu vou usar aqui, vou mandar aqui dentro o usuário entity, que foi aquele que eu recebi da página.
Bom, o ponto .save ele serve como update apenas se o seu usuário entity tiver um ID. Ou seja, vamos dar um debug aqui de novo para vocês verem uma coisa. Se o meu usuário entity não tivesse vindo com o ID, e você desse um save, o Spring ia falar bem assim, opa, esse objeto usuário, ele existe no meu banco, eu sei quem ele é, sei onde está a tabela dele, porém ele não tem um ID, então o que eu vou fazer? Eu vou salvar um novo registro no banco. E agora, o que acontece? Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com um objeto que possui um ID, tá? E agora, esse objeto que possui um ID, opa, perdão, abri o usuário repository. Esse usuário que possui um ID, em vez de ser salvo um novo registro dele, ele vai ser atualizado. Então, está aí a grande diferença entre os saves. Se o objeto que está aqui dentro possui um ID, ele vai ser atualizado, tá? Se ele não possui um ID, ele vai ser criado um novo registro. Então, vamos dar um F9. E olha lá, ele salvou, ele digitou o usuário, tá? A gente pode, inclusive, tentar botar 0 aqui e vou tirar esse breakpoint para ele deixar percorrer certinho, tá? Eu percebi que ele está dando um problema aqui no... Ah, não, tá dando não. Vamos apagar alguns e-mails. Então é isso, pessoal. Com isso, nós fechamos aqui a nossa parte de edição de usuários, tá? Muito obrigado, até mais.